Então o que o Corinthians precisa fazer além disso que já tem para se tornar um time hegemônico? Bom, organizar as contas é o principal fator. Eu citei, né? O poderio financeiro não transforma você em um time que vai ganhar tudo, um time imbatível, mas te ajuda a ter isso. O que eu falei, você tem massa, você tem uma torcida apaixonada, você tem o seu próprio estádio, você é um clube gigante, e isso já causa impacto. Então quando você tem grana para contratar jogadores que geram esse impacto também, é diferente, né? Ajuda muito você nessa busca ali pelos títulos. Para ser hegemônico é preciso mais que só dinheiro. Eu vou te explicar isso melhor. Sabemos que alguns clubes aqui no Brasil possuem muita grana. Entretanto, algumas pessoas confundem tradição e grandeza com poderio financeiro. O Corinthians, ele tem total condição de ser um time hegemônico. Precisa se organizar, precisa juntar alguns fatores que vão te proporcionar isso. Eu vou citar um exemplo: o Flamengo é um clube rico, um clube tradicional, de massa ali também, só que não consegue ser hegemônico, né? Ganhar tudo, ganha alguns títulos ali, mas não consegue ganhar tudo. Quase foi derrotado pelo Corinthians na final da Copa do Brasil do ano passado, foi eliminado na Libertadores nessa temporada para o Olímpia, que é um time muito tradicional, mas poderio financeiro muito baixo, longe de ter esses fatores que eu falei aqui para ser hegemônico. Então, citei para vocês aqui dois clubes, até um clube de fora, né, que tem as suas particularidades e obviamente sonham em ser hegemônicos, né? O Olímpia ganhou a Libertadores 3 vezes, Mundial de Clubes e tudo mais. Então qual o caminho para o Corinthians seguir para ser hegemônico aqui no Brasil? A gente sabe que alguns clubes buscam uma reestruturação, né? Estão crescendo ali devagar, se estruturando. O Bragantino, aqui mesmo de São Paulo, o Fortaleza ali, né, adversário do Corinthians há muito tempo, faz um trabalho com seriedade e tudo mais, melhor hoje financeiramente. Então, qual o caminho que o Corinthians tem que seguir para conseguir ser hegemônico? O Corinthians já é um time tradicional, é um gigante, é um time de massa, tem o seu estádio próprio também, que isso é fundamental, ter dirigentes capacitados para os cargos ali, e o principal, um presidente, não vou dizer nem capacitado, mas um presidente com foco no Corinthians. O ego precisa ficar de lado, o lado político precisa ficar de lado, e o foco tem que ser o Corinthians, em transformar o Corinthians nessa potência hegemônica. E falta muito isso, né, em vários presidentes que passaram aí pelo Corinthians, até o que está hoje lá, inclusive. Bom, mesmo com todos os problemas que sabemos que o Timão tem, o Corinthians ainda está sempre disputando o título. Imagina com tudo isso que eu falei aqui para vocês. Esse é o caminho para o Corinthians ser hegemônico, buscar ser hegemônico. Então não se trata só de grana, como eu falei para vocês, precisa de mais que isso ali. E o Corinthians já tem uma boa parte desses fatores, precisa encaixar os outros ali também. E o Corinthians tem poder para isso. O Corinthians tem como arrecadar mais grana, precisa só ter seriedade, profissionais capacitados para fazer isso, né? E claro, eu nem preciso mencionar a necessidade, que esse fator deixei por último porque é o principal, e o Corinthians tem de sobra, eu nem precisava lembrar, mas eu vou lembrar. Para você ser hegemônico também, né, um dos fatores é você ter uma massa apaixonada que te apoie aonde você vai. O Corinthians tem. A torcida dispensa apresentações aí, a fiel torcida tá sempre com o Corinthians e vai estar sempre comprando coisas do Corinthians, vai estar sempre ajudando o Corinthians. Por isso que eu acho que o Corinthians tem tem muita facilidade de se tornar hegemônico, de preencher esses fatores que eu falei. Precisa só ter essa seriedade, o foco nisso, né? Em formar um time vencedor, um time que vai buscar essa hegemonia, juntando todos esses fatores que eu falei hoje, né? Que eu falei aqui nessa nossa reflexão. Então, o Corinthians pode ser hegemônico, precisa ter um poderio financeiro, já tem outros fatores, e é isso que a fiel torcida deseja. E acho que esse é o caminho que o Corinthians tem que seguir, principalmente agora que teremos um novo presidente à frente do Timão.